Muito boa noite, meus queridos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, a todos aqueles que se encontram aqui pela primeira vez, para aqueles que já são nossos frequentadores habituais. Sintam-se abraçados por todos nós, trabalhadores desta casa. Hoje trazemos a nossa querida irmã Lígia Tenório com a proposta de palestra Cólera, o entrave à perfeição moral. Antes da nossa prece inicial, gostaria de lembrar a todos que nesse domingo, dia 29, teremos o nosso seminário sobre Campanha do Quilo. Campanha do Quilo, curso intensivo e extensivo de caridade, será ministrado aqui na nossa casa a partir das 14 horas da tarde, de 14 às 17 horas. Todos convidados a participar, totalmente gratuito. Quem quiser, né, e puder, pode contribuir com 1 quilo de alimento não perecível para ajudar o nosso abrigo. Vamos agora para a nossa prece. Aqueles que se sentirem à vontade podem fechar os olhos. Vamos nos harmonizar. Querido Mestre Jesus, querido mentor e irmão Moacir, te agradecemos mais uma vez por abrir as portas de tua casa para nós, para que possamos beber um pouco dessa fonte viva que é o Evangelho do Mestre Jesus, que possamos hoje sair daqui um pouco melhor do que aqui chegamos, que esses ensinamentos que serão ministrados na noite de hoje possam calar fundo em nossa alma, possam nos auxiliar nessa nossa jornada, muitas vezes tão árdua, mas tão necessária. Que o Senhor nos abençoe, proteja a nossa irmã, lhe dê o auxílio necessário para alcançar os corações necessitados na noite de hoje. Que assim seja. Damos assim por iniciada os nossos trabalhos da noite de hoje. Passo agora a palavra à nossa querida irmã Lígia Tenório. Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Mais uma vez, é com alegria que eu estou aqui nesta casa, recebendo o convite da nossa querida Heloíse, e que eu venho com muito contentamento e muita felicidade. Mais uma vez, sentindo-me abraçada pela parte física da casa e pela parte espiritual. Todas as equipes do nosso querido Moacir, que também recebem com alegria, com carinho, as falanges que eu trabalho, que eu tenho respeito em trabalhar, que são índios, ciganos e pretos velhos. Que nessa noite tenhamos muita iluminação e aprendizado, porque todos aqui estamos na condição de aprendizes. E essa noite eu quero, como prova de carinho e respeito, dedicar essa palestra ao nosso querido Marcos Pimentel, que nos deixou em matéria, quarta-feira, esse ceareiro presente, incansável. Vai para ele a minha homenagem e também aqui do Moacir, tenhamos certeza disso. O tema proposto deste nosso encontro, a cólera, entrave à perfeição moral. Vamos observar, a cólera, esse tópico, encontra-se no capítulo de número 9, bem-aventurados os brandos e pacíficos, do Evangelho de Mateus. Antes que a gente comece a falar um pouco sobre a cólera, vamos lembrar um pouco, ou relembrar, sobre as bem-aventuranças. As bem-aventuranças são os ensinamentos
que o Mestre Jesus proferiu e ficou conhecido como Sermão da Montanha, onde ele ficou ali aos pés do Monte das Bem-aventuranças, ou Monte das Beatitudes, onde ele veio mostrar para cada um de nós como a gente deve aprender, porque ele veio nos ensinar e revelar como a gente alcançar a verdadeira felicidade. As bem-aventuranças, elas não se limitam apenas a esperanças e consolações. Não. Elas representam uma realidade que deve um dia entrar dentro de cada um de nós. Quando cada um também começar a se identificar com a misericórdia, com a pureza de coração, com as aflições, com a brandura, com a tolerância, com a pacificidade. Então, as bem-aventuranças, ou nas bem-aventuranças, o Mestre Jesus, o Mestre do amor, ele quis, ou teve o propósito de nos aproximar, nós, criaturas, nós, espíritos imortais e eternos, nos aproximar do Criador. Então, Jesus, tomado de compaixão, ele se dirige àquele povo mais carente, mais sofredor, mais necessitado, para mostrar para aqueles discípulos, aqueles seguidores, como deve ser ou deveria ser o caráter daqueles que um dia almejavam ou almejam alcançar o reino de Deus, ou o reino dos céus. Então, vamos observar as 8 pérolas que são as bem-aventuranças. Mas e o que é um ser bem-aventurado? Essa palavra bem-aventurado é uma palavra composta de um adjetivo e de um substantivo. E ela vem do grego, makarios em grego, e significa feliz, afortunado. Ou seja, quando a gente conseguir ser um ser bem-aventurado, a gente vai ser feliz. A gente pode substituir e dizer: felizes os puros de coração, felizes os brandos e pacíficos. A gente pode substituir. Quando a gente alcançar esse estado de bem-aventurado, a gente vai sentir um estado de satisfação, de bem-estar, de plenitude, como diz o Espírito Joana de Ângeles, plenitude, sentirmos-nos plenos. Então, observemos que o Mestre, em suas máximas, ele faz da mansuetude, da tolerância, da paciência, da pacificidade, da obediência, ele faz uma lei. E, por conseguinte, ele condena todo tipo de violência, como a cólera, o ódio, a ira, o rancor e toda expressão que sair de nós e que for descortês com nosso irmão, com nosso semelhante. Observemos que o nosso grande e nobre codificador, Hipólito Leon Denis Arrivaio, ele traz para nós a cólera, que é o tema desta noite, e outros itens, como, por exemplo, violências e injúrias. Ele traz a afabilidade e doçura, ele traz a paciência, incluídos nessa bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Ou seja, ele vem nos mostrar aquilo que a gente deve conquistar
ou construir em nossas vidas. E o que a gente deve extirpar, tirar de nossas vidas. Ou seja, a cólera, a gente deve o quê? Se esforçar para tirar de nossas vidas. Cólera e outras imperfeições morais. Mas vamos observar o significado. Eu gosto de procurar os sinônimos. Cólera, a gente vai encontrar cólera, acesso de fúria, ira, que mais? Sanha, impulsos, raiva. A gente vai encontrar esses sinônimos para cólera, que é um entrave à perfeição moral. Ou seja, é um impedimento, é um obstáculo, porque cada um de nós está fadado à perfeição moral, à felicidade, à plenitude, mas a cólera é um entrave. Enquanto estivermos com a cólera dentro de nós, estaremos atrasando o nosso adiantamento moral. Então, quando a gente vai estudar a cólera, a gente tem dois espíritos que nos auxiliam. Esse primeiro espírito, que se denomina um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Esse espírito, ele começa a mostrar para a gente que a cólera, ela é uma das emoções que está diretamente ligada ao nosso orgulho. Diretamente ligada ao orgulho. Então, vamos ver. Ela se manifesta em cada um de nós quando nós nos sentimos, como é que eu vou dizer? Quando nós nos sentimos superiores, e essa nossa superioridade é combatida por outro irmão. Aqueles que têm o orgulho exacerbado, eles sentem que eles são mais do que o outro. Então, aquilo que o outro vem falar para ele, ele não aceita, porque se acha mais do que o outro. Em várias vertentes, ele pode se achar superior no seu trabalho, no lado profissional, na vida pessoal, no dia a dia. Ele se acha superior em vários direcionamentos. Então, ele não aceita, por exemplo, se tiver no trabalho, no lado profissional, que um outro colega se sobressaia mais do que ele, porque o orgulho é muito aflorado. E nessas situações, ele começa a manifestar dentro dele raiva, ódio, ira. E quando ele começa a se encher dessas imperfeições morais, e quando ele se encontra, imagina que aquele outro é inferior a ele, ele chega a desenvolver a cólera. Ou seja, ele não consegue lidar com algo que ele imagina que o está diminuindo. Por quê? Porque na cabeça dele, na visão dele, ele é superior. Então, esse espírito mostra para a gente que sempre que acontecem esses acessos de fúria, de raiva, de ira,
sempre se tem por base o orgulho. A gente sempre diz, não é? Ah, mas eu me senti ofendido, eu me senti diminuído na cabeça do orgulhoso. E eu não vou levar desaforo ou outras palavras que queira dizer. Eu vou, então, agir com raiva, com cólera, em relação àquilo que o outro vem dizer a ele. Ele não aceita de maneira alguma. Então, o que é que acontece? Esse espírito, ele mostra para a gente que aquela pessoa, aquele ser que se encoleriza, ele fica no estado que ele chama de demência passageira, demência temporária. E naquele estado de demência, é como se fosse um estado de loucura, onde ele perde as faculdades mentais, no sentido de conexão, no sentido como é que eu vou dizer? Quando ele se desconecta do real, porque nós somos espíritos, os únicos, os seres humanos, os únicos que usam a razão. O que nos diferencia dos animais, justamente é a nossa racionalidade. Mas o colérico, ele age como um animal irracional. Ou seja, ele perde por completo o lado da razão. Os espíritos, ou o espírito, esse que nos auxilia, ele diz que aquele homem, no sentido homem e mulher, encolerizado, ele fica parecendo com um animal. Ele muda as feições, ele muda os olhos, ele muda totalmente o seu semblante. E ele diz que naquele momento, se aquele homem pudesse se olhar no espelho, ele iria se envergonhar daquilo que ele vê. Ele próprio se envergonharia. Mas o Espírito coloca demência temporária. Por quê? Porque quando passa aquele frenesi, a gente encontra no estudo, aquela exaltação, quando aquilo passa, aquele colérico muitas vezes nem lembra, porque veja, realmente é uma demência temporária. E às vezes ele se pergunta, mas eu fiz isso porque ele não estava no seu estado racional. Ele se assemelhava a animais. Observemos que a cólera, ela nos aproxima do início da nossa trajetória. A gente age por instinto, a gente torna-se um ser irracional. A gente fica mais próximo do início do que no final, que é a plenitude, que é a perfeição. Então, observemos que esses acessos do colérico, eles são acessos que eles prejudicam, ou eles são direcionados a pessoas que ele ama. Porque os estudos mostram que o colérico não está isento de amor, não. Todos nós temos o germe do amor dentro de nós. E o colérico também.
mas no momento de fúria, no acesso de raiva, ele ataca um familiar, ele ataca uma mulher, ele ataca um filho, ele ataca quem primeiro ele encontrar na sua frente. E aquelas atitudes daquele colérico podem prejudicar a sua encarnação. Por quê? Porque naqueles acessos, o colérico, ele pode chegar a tirar a vida do outro. Ele pode tirar a sua própria vida. E ele também ele está ali que ele pode matar ou morrer. Porque aquele outro que ele vai no acesso, aquele outro também pode revidar. E ali ninguém sabe quem vai matar ou quem vai morrer. Então vejamos que a cólera realmente é um impedimento ao nosso avanço moral. E aquele colérico que pode ser cada um de nós. Vocês se incluem? Porque eu me incluo. Hein, Flávio? Quantas vezes, não é? A gente não aceita algo que vem do outro. Quantas vezes a gente sente ódio, a gente ainda sente raiva, a gente sente inveja. Porque se a gente for dar exemplos, a gente pode dar vários. A gente pode dar exemplo, inclusive, eu vou dar um exemplo de mulher. Às vezes a mulher separa-se daquele homem e depois aquela mulher quer refazer a sua vida, mas o outro não aceita, porque acha que esse novo companheiro, essa nova vida que ela quer iniciar, ele acha que o outro é inferior a ele. Então começa mais uma vez o orgulho do colérico cometer tantas atrocidades. Como a gente vê hoje em dia, não é? Os crimes de feminicídio, não é? Porque o colérico primeiro age, depois é que ele pensa. Porque naquele momento ele está o quê? Ele está anestesiado. Ele está num estado de loucura, de demência temporária. Então vejamos, a cólera, a gente está falando da cólera, mas quantas imperfeições vêm junto com a cólera? Quantas, não é? A ira, a raiva, o ódio, a impaciência. São várias imperfeições que a gente pode citar, mas que no momento que explode, não é? A cólera já é o grau máximo. A cólera já é aquilo que faltava para explodir. A cólera, quando se manifesta em nós, a gente acha o colérico que vai atingir o outro. Mas os estudos mostram com esse espírito que o colérico é o primeiro a sofrer as consequências dos seus atos. Porque quando o colérico está naquele estado de descontrole, de desalinho, o que é que acontece? Ele fica altamente estressado. Os batimentos cardíacos se elevam. A pressão arterial se eleva. Começa a ter problemas nessa região, em todos os chakras, em todos os nossos corpos de força. Vai atingindo aquele corpo, aquele local que a gente tem mais predisposição.
Então, o colérico, se ele imaginasse, como diz o Espírito, o que acontece, ele procuraria se deter um pouquinho. Porque o colérico, ele atinge pessoas que ele ama. Uma família que tem um colérico é uma família triste, é uma família infeliz, e uma família que vive sempre pensando nos riscos, porque não sabe como aquela pessoa vai chegar em casa. Se ela vai chegar normal, como ela é, ou se vai chegar naquele estado de descontrole. Se por acaso acontecer algo no seu trabalho, não é? Ele vai chegar em casa, e aqueles que estão em casa, justamente são aqueles onde ele vai atirar o seu gatilho, nas pessoas que estão em casa. Tem a parte da obsessão também, não é? Ela falou de obsessão. Mas a gente sabe, não é? Que quando a gente baixa a nossa energia, a gente vai ter como agregados quem? Aqueles também que estão na mesma energia. Então, observemos que aquele colérico, ele atinge tudo que não lhe obedecer. Ele atinge um parente, ele atinge uma esposa, um companheiro, ele atinge também um ser inanimado. Ele atinge, ele joga prato, panela, o que ele tiver. E animais também, a gente estuda. Ele pode meter o pé em animais, em plantas, porque ele está jogando a raiva dele, a ira, para aquilo que ele encontrar mais fácil. Gente, vocês querem fazer alguma pergunta? Está muito rápido. Está dando para compreender um pouquinho esse estado de cólera, que infelizmente a gente ainda traz dentro da gente, a gente ainda traz. Então, vamos observar. Vamos continuar. Vamos ver. Como a gente viu, ele se torna infeliz e faz o outro infeliz. Então, vamos observar esse parágrafo aqui. O que foi que eu coloquei para a gente estudar aqui nesse parágrafo? Que a gente viu que o colérico não exclui qualidades em seu coração. Não. Ele tem qualidades. Só que nesses momentos, a cólera, esses acessos, impedem que ele faça o bem. E ainda facilita para que ele faça o mal. Vejam, impede o bem que ele poderia fazer. E ainda impulsiona-o para fazer o mal. Naqueles momentos de descontrole. Naqueles momentos que ele perde a razão. Que ele deixa de ser o homem racional que nós somos. Então, o espírito protetor, esse que a gente iniciou, ele diz que o espírita, ele é solicitado a domar os seus pendores da cólera por um outro motivo. Vamos ver primeiro esse pedacinho, veja. A gente sempre vê nos estudos da codificação alertas para nós espíritas. Os espíritas são solicitados a domar os seus pendores. A gente tem pendores, inclinações, minhas irmãs e meus irmãos. Lá atrás, a gente tem inclinações. A gente tem, né?
Então ele diz que os espíritas são solicitados a domar os seus pendores por mais um motivo. Olha o que é que ele diz. Porque a cólera é contrária à humildade e à caridade cristãs. Nós nos dizemos cristãos, mas ainda não somos. A gente tem raiva, tem ira, tem cólera. E ele diz que a gente é solicitado porque a cólera é contrária à humildade e à caridade. Nós espíritas usamos um lema: fora da caridade não há salvação. A cólera tem por base, a gente viu, o orgulho. Ou seja, se eu tenho a cólera em mim, que a base é o orgulho, eu não sou nem humilde, nem caridoso. Porque a humildade é justamente o contrário do orgulho. A humildade faz você perceber se você está errado, faz você fazer suas pontuações, coisa que o orgulhoso não faz. Porque ele acha que só ele está correto. E ele também acha que só ele é merecedor. Olha aí, já entra também o quê? O orgulho. Porque, orgulho e egoísmo andam de mãos dadas. Então, o Espírito nos alerta para que a gente se esforce para tirar a cólera, que é um entrave à perfeição moral. Nós precisamos nos esforçar. Quando a gente vai estudar o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver: sede perfeitos. A gente está estudando que a cólera é um entrave à perfeição moral. E este capítulo, a gente vai encontrar que tem um tópico denominado os bons espíritas. Alguém já estudou esse tópico? Os bons espíritas? Hein, Heloíse? Hein, Flávio? Os bons espíritas. Vejam o alerta que o Espírito fez, não é? Para nós espíritas. E nesse tópico aqui, a gente tem uma frase que está em um parágrafo desse estudo, que ele diz: reconhece-se o bom ou verdadeiro espírita por sua transformação moral, pelos esforços que faz em domar em si as más inclinações ou as más tendências. Veja essa frase. É uma frase profunda, né? Às vezes a gente, quando vai ler, diz: meu Deus, caí de novo nessa frase. Vejam, domar. Eu gosto de estudar, aí eu vou buscar o sinônimo. Coisa de antigamente, vou lá para o dicionário, né? Agora é melhor, que agora o celular também ajuda, né? Domar. O que é domar? Domar é domesticar. Domar é acalmar, é aquietar. Domar as más tendências. Quantos animais a gente traz para dentro da gente? Porque quando a gente leva essas feras para dentro da gente, a gente está agindo como animais racionais ou irracionais? Quais são as feras que a gente leva? Vamos mais uma vez lembrar: a ira, a raiva. Vamos escutar a voz de vocês também? Ciúme. Qual mais? Ódio, inveja. Que mais?
falta de caridade, falta de indulgência, falta de tolerância, falta de paciência, são feras que a gente levou para dentro. Se a gente colocou essas feras aqui dentro, quem é que pode tirar? É o outro que vai tirar a fera que eu botei dentro de mim? Não. Quem vai tirar a fera é quem colocou a fera aí dentro. A gente precisa domar essas feras, domesticar, acalmar, aquietar essas feras, não é? Lembra de uma música de Roberto Carlos, eu gosto de lembrar. Animal arisco, domesticado, esquece o risco. Porque quando está domesticado, aquele animal não oferece mais risco, mas aquele animal também confia no homem, que para ele também está domesticado. Então os dois vão se entender. Então o que falta para nós é domesticar essas feras que a gente tem. E não são poucas. A gente está estudando a cólera, mas a gente sabe que são muitas imperfeições, muitas más tendências que a gente traz. Mas a gente só tem más tendências? Não. A gente tem coisas boas, que a gente veio de onde? A gente veio do amor, a gente veio da luz, a gente é centelha de luz. O que a gente detectar de bom, a gente deixa dentro da gente. A gente aduba, a gente põe nutrientes, a gente põe fertilizantes. E o que a gente detectou que precisa tirar, a gente vai se esforçar. Porque, vamos compreender, são entraves, são obstáculos, são impedimentos à nossa perfeição moral. Mas vamos continuar. Lembram que a gente no início disse que são dois espíritos que nos ajudam neste tópico da cólera? Esse que a gente viu, que se denomina o espírito protetor. E a gente vai ver agora outro espírito, denominado de Hahnemann. O nome dele completo é Christian Friedrich Samuel Hahnemann. Ele foi um alemão. Hahnemann, Paris, 1863. Porque Hahnemann ajudou na codificação. Hahnemann foi um médico homeopata. Ele foi o fundador da homeopatia em 1779. Eu não costumo dizer foi. Ele é um médico. Porque as qualidades, as virtudes, a gente leva para onde for. Em todas as nossas existências. Porque são bens que nós conquistamos. Então, o médico, o doutor Hahnemann, ele ajudou muito nessa parte da cólera. Porque ele deu um entendimento que veio somar a esse assunto que a gente carece tanto estudar, para que a gente queira se afastar da cólera e aquele kit que vem junto a ela. Então, o que é que Hahnemann mostra? Hahnemann mostra que o colérico, veja que lado interessante, o colérico, ele tem uma ideia falsa de que ele não precisa mudar, de que ele não precisa se transformar,
que ele não precisa se burilar, que ele não precisa se refinar. Ele tem essa ideia, falsa, mas tem. Por quê? Porque ele diz que aquelas atitudes que ele toma são atitudes da sua própria natureza. Ele diz assim: é da minha natureza ser desse jeito. Então, se é da minha natureza, se é do meu temperamento, eu não preciso mudar. A gente já escutou alguém dizer isso? Alguém, né? Alguém. A gente já escutou, Flávio, dizer isso? Não é da minha natureza ser assim. É do meu temperamento ser assim. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, porque é do meu temperamento. A gente escuta, né? Diz que é a frase de Gabriela, né? Nasci assim, vou morrer assim. Então, ele se vê dispensado de mudar. E ele, às vezes, ainda usa degraus mais altos. Ele diz: eu sou assim, com esse temperamento, porque foi Deus que me fez assim. Ele coloca a culpa que é dele em Deus. Em Deus. E Hahnemann, com a sua inteligência, ele diz que quando esse colérico coloca a culpa em Deus, é mais uma exacerbação do seu orgulho. É mais um orgulho em alta. Porque é preferível botar a culpa em alguém. E ele coloca a culpa em Deus. Se Deus me fez assim, é do meu temperamento, eu não devo mudar. Então, vejam a ideia de Hahnemann. O que é que ele coloca? Ele mostra que é o homem inclinado à cólera, com esse temperamento. Isso aí não tem nada a ver com o seu corpo físico. Nada a ver. Ou seja, pode ser um homem alto, forte. Tem algum aqui? Musculoso, aqueles homens que, né? Eu estou dizendo homem porque são altos, fortes, aqueles homens armário, né? O que é que Hahnemann diz? Esse homem forte, musculoso, se ele tiver um espírito pacífico, ele vai continuar na pacificidade. Ele vai continuar sendo brando. Ele vai continuar sendo calmo. Em contrapartida, pode ter um que seja baixo, magrinho, mas se ele tiver nele a cólera, ele, naqueles momentos que a gente viu de frenesi, ele vai brigar com o outro, mesmo ele sabendo que não tem nenhuma vantagem. Mas naquele momento ele está o quê? No estado de perturbação, de desequilíbrio. E a gente muitas vezes vê brigando. A gente olha e diz, mas esse outro não tem nenhuma vantagem. Mas está lá ele, danado, revida, fala. Se aquele homem que é alto, forte, tivesse nele um espírito também violento, não é? O outro só tinha desvantagem. Mas o que é que Hahnemann vem mostrar para a gente? O espírito pacífico, mesmo no corpo ideal para a violência, ele não vai reagir. Não vai. Enquanto que o outro pode ser pequeno, pode ser magrinho, mas se tiver aquele espírito violento, ele vai sim
ter os acessos de cólera, ter os acessos de raiva, ter os acessos de ódio que o farão violentos. Vocês estão compreendendo essa ligação que esse espírito fez em relação à cólera? O que ele vem mostrar para a gente, que aquele pensamento que a gente viu no início, do colérico, que diz que nasceu assim e vai continuar assim, não procede. Não procede. Mas vamos continuar. Ele diz que o corpo não dá a cólera àquele que não a tem, como não dá também nenhuma imperfeição moral, se ele não a tem. Aí ele completa: todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Vamos compreender. Todas as virtudes e todos os vícios pertencem ao espírito. Não tem nada a ver com o corpo físico. Esse instrumento que anda de mãos dadas com o espírito, que é através desse instrumento que o espírito vai desenvolver. Mas os vícios não pertencem ao corpo. Os vícios pertencem ao espírito. Então não tem nada a ver com Deus, como o colérico costuma dizer. Não tem nada a ver com Deus. São qualidades ou vícios que o espírito, por sua liberdade, por seu livre-arbítrio, vai adquirindo. Ou seja, ele faz também uma ligação, Hahnemann, mostrando, por exemplo, um corpo disforme. Um corpo que venha com alguma deformidade, ou amputação, ou qualquer tipo de deformidade. Ele diz: o espírito não pode fazer nada com aquele corpo que veio disforme. O espírito não pode modificar aquele corpo disforme. Mas se o espírito tiver disforme, se o espírito tiver com as deficiências no espírito, o espírito pode consertar. Ou seja, ao corpo o que é do corpo, ao espírito o que é do espírito. O corpo doente fisicamente, o espírito não pode fazer nada. Mas o espírito doente moralmente, se ele quiser, ele pode se consertar, se burilar. Só que para isso, ele precisa ter uma vontade firme de mudança. Ele precisa querer fazer em si uma reformulação moral. Quando o espírito detecta, quando ele entra dentro dele, faz aquela radiografia, aquele mapeamento, aquela varredura, e ele detecta as deformidades espirituais, as manchas, as máculas, as falhas, os desvios. Quando ele detecta, significa que ele vai querer mudar? O que é que vocês acham? Eu não escutei a voz de ninguém aqui. Não é? É? Olha o que Flávio está dizendo, está tudo desencarnado. Hein, meu irmão, que está aí rindo? Diga alguma coisinha. Quando a gente detecta, porque a gente detecta o que a gente tem lá dentro de bom, não é? E de ruim. Quando a gente detecta, significa que a gente vai querer mudar? Hein? Não estou escutando, não.
Mas se ele quiser, ele pode. Se ele não quiser, ele não muda. Só depende da vontade dele. Sim, é o momento. Mas aquele momento quem vai decidir é ele. Ele pode dizer que detectou, mas eu agora não quero mudar. Quero deixar como está. Eu vou deixar para depois. E ele vai postergando. Já. Deixa eu só concluir. Ele vai deixando para depois. Aí ele vai dizer, eu vou me transformar quando eu tiver mais velhinho, né? Às vezes nem fica, mas ele pode postergar. Pode dizer, eu vou me transformar, vou tirar a cólera, vou tirar a ira, vou tirar a raiva. Quando eu voltar, o espírita que tem conhecimento da reencarnação, da pluralidade das existências, ele pode dizer isso que vai consertar depois? Pode. Ele vai trazer os alinhavos que agora vai ter que costurar, fora aqueles outros que ele vai amealhando para também um dia consertar. Vai depender do outro? Não. Vai depender da vontade de cada um. Diga, minha irmã. Sim. Não, mas ele precisa querer. A vontade de querer, ele precisa querer. Agora, se ele vai conseguir ou não, não é? Ele vai precisar, como está no Evangelho, se esforçar. O Evangelho fala em esforço. Ele fala em sacrifício. Porque quando o Espírito quer, a gente viu aqui em Hahnemann, se ele quiser, é a vontade dele. Não, vai ter dificuldades? Vai. Mas se ele quiser, ele não vai desistir. É lógico que vai encontrar obstáculos, vai encontrar turbulência, mas se ele quiser continuar em frente, não desistir, ele consegue. Termina o quê? Sim, mas mas todos nós passamos, mas precisamos persistir. Jesus fala, na maioria das suas falas, nas suas parábolas, ele fala em persistência. Ele não fala que a gente vai conseguir a vitória assim, não. Mas ele fala que a gente não deve esmorecer, que a gente não deve desistir, que a gente deve perseverar. Eu acho que eu trouxe para aqui a parábola da viúva, não foi? Da vez passada. A parábola do juiz iníquo e da viúva. A viúva teve 1000 exemplos, passagens na vida dela, que ela tinha tudo para desistir. Mas ela não desistiu. Ela perseverou. Ela continuou na sua luta diária. A gente não encontra no Evangelho codificação nenhuma dizer que é fácil. Não. Mas é possível. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que persevera. Vai levar topada, vai levar um tombo, mas se reergue. Se reergue. Reergue do chão. Jesus disse que se a tua fé for do tamanho do grão de mostarda, um dos menores grãos que a gente conhece,
Tu irás dizer para aquela montanha que saia dali e ela sairá. No sentido de que aquela montanha são os nossos obstáculos, são as nossas dificuldades, são as nossas interrogações. Porque aquele que tem fé, aquele que crê, ele não coloca interrogação, não. Ele já coloca ponto final, porque ele tem a certeza. Então, minha irmã, a gente precisa perseverar, continuar na nossa trajetória, nossa caminhada, sempre tentando seguir o mestre da luz, o mestre do amor. Quando a gente tropeça, quando a gente se diz infeliz, não é Deus, não. São as nossas escolhas, são os nossos desvios. O Evangelho mostra das leis morais. A gente encontra no Livro dos Espíritos. A gente se diz infeliz porque a gente se desvia das leis morais. E cada distanciamento dessas leis, a gente tem como consequência o que a gente chama de infelicidade. Infelicidade pelo distanciamento, que a gente viu aqui no início. A gente tem raiva, a gente tem ódio, a gente tem ira, a gente tem, minha irmã, esses sentimentos, a gente tem. Então a gente se distancia. Quando a gente quiser se aproximar, não é, de Deus, da plenitude, a gente precisa se afastar desses sentimentos, dessas emoções. Assim, no estalo, não. Sim, e você vai continuar perseverando. Sim, é querer, minha querida, mas não é no estalo, não. Olhe, os espíritos que nos esclarecem, os espíritos benfeitores que nos esclarecem, sabe o que é que esses espíritos dizem para a gente? Eles dizem que se a gente conseguir uma virtude, em uma encarnação, já está de bom tamanho. Uma virtude. Então não é assim, não. Ainda tem muito ir e vir. Vai, vem, vai, vem. Vai demorar muito ainda. Mas a gente precisa começar. Porque, por exemplo, se eu adquirir a virtude da paciência, eu vou trazer outras que virão junto. A gente vai ter mais tolerância, a gente vai ter humildade, a gente vai ter qual mais? Caridade. As outras vão se aproximando. A afabilidade, doçura. Então, se a gente conquistar uma, ele diz que já está de bom tamanho. Porque eles sabem ainda da nossa inferioridade moral. Mas essa inferioridade moral da gente, ela é temporária, como a demência que a gente viu no primeiro espírito. Demência temporária, é passageira. Todas as nossas imperfeições, elas têm data para terminar. Elas têm uma data para terminar. Vai depender de quem? Vai depender do nosso esforço. Esforço e sacrifício em domar em nós as más tendências. Vai depender de mim, não é de ninguém. Mas vamos continuar que ainda tem. Então vamos observar. Deve se esforçar, nós devemos nos esforçar para exterminar a cólera e outras imperfeições morais, que são entraves, como a gente já viu,
são impedimentos para a plenitude que nos aguarda. A plenitude nos aguarda. A felicidade, a perfeição moral, porque nós estamos sujeitos a leis, a regras, como a lei do progresso que nos rege. É uma lei. Um dia nós iremos progredir. Nós temos um maestro principal, que é Deus. O regente dessa orquestra. Nós aqui somos o quê? Somos os instrumentos dessa orquestra. Mas quantas vezes nosso instrumento está o quê? Desafinado. Quando é que ele está desafinado? Quando a gente tem cólera, quando a gente tem ira, quando a gente não perdoa, quando a gente tem inveja, quando a gente tem ciúme, ganância. Mas ele vai ficar desafinado a vida toda? Não. Ele tem uma data para terminar. Mas a data quem vai determinar sou eu, não é Deus não. Deus vai ficar feliz, muito feliz, com a nossa transformação moral, que depende de cada um de nós. Afinar os instrumentos. A gente precisa começar hoje. Mas se a gente não quiser, a gente viu, vai deixar para afinar depois. É uma opção de cada um de nós. Essa perfeição fará de nós o quê? Seres bem-aventurados. Lembram? Fará de nós seres felizes. Um ser bem-aventurado é um ser feliz, é um ser afortunado. É a fortuna do dinheiro? Não. É a fortuna das virtudes. É a fortuna do lado da moralidade. Eita, já está terminando. E ele já está me chamando aqui, eu vou ter. Então vamos terminar aqui rapidinho. Para terminar. É porque eu me confundo, eu penso que é 8 toda vez. Me dê 5 somente. Está concedido? Concedeu 5. Moacir, meu amiguinho índio que eu amo. Moacir concede. 5 só. É porque eu me confundo, penso que é 8. E eu falo muito, né? O Espírito Emmanuel, veja, que foi o mentor de Chico, ele diz que a cólera é semelhante a um raio fulminatório, que ninguém sabe onde irá cair. Veja a frase dele. Quando a gente está naquela fúria, ninguém sabe onde esse raio vai cair. Por isso que ele diz que ele é fulminatório. E ele diz que quando a gente recebe sarcasmo, desconsideração, olhares agressivos, e se a gente estiver com o nosso orgulho exacerbado, a gente dificilmente irá se controlar. A gente vai cair, sim, na cólera. Então, meus irmãos, minhas irmãs, entendamos que a gente vai passar por testes. A gente vai passar por momentos que alguém vai nos apontar o dedo, alguém vai nos desafiar, alguém vai nos ofender, vai nos injuriar. Mas nesses momentos, ou em nenhum desses momentos, a gente vai estar só. Nesses momentos de mais necessidade, de mais agrura, de mais dificuldade, são nesses momentos que o Mestre do Amor segurará nossas mãos, nos acariciará e nos colocará nos braços, qual pegadas na areia, porque Ele é luz, Ele é amor, Ele nos ama, é misericórdia, é clemência e é bondade. E lembremos que ainda se houver noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará comigo.
estará com cada um de nós. Porque o mundo pode até me fazer chorar, fazer cada um de nós chorar, mas Deus nos quer sorrindo. Muita paz, muita luz e a certeza de que a palavra desta noite nos serviu de refrigério e reflexão para as nossas mudanças pessoais. Que sejamos abençoados hoje e sempre.